Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 562. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é host no Segundo Corte, professor de edição montagem na BCIT, diretor, editor e ator com 26 anos de profissão. Tem o seu curta-metragem, o The Ring or The Little Box, o nosso Gustavo Heineken. E aí, gurizada, tudo bom? Fiquei agora me sentindo um pouco mal, porque eu não tinha me dado conta desses 26 exatamente. Mas é isso, tamo aí. Vamos tentar, né? Tentar ajudar. Vou tentar ajudar menos do que atrapalhar. Não, e agora tem que sempre colocar o carimbo do seu curta, né? Porque tem que aparecer. O pessoal ir atrás, é isso. Demais. Temos aqui ela que há 24 anos largou tudo pra virar produtora, que quando entrou numa ilha de edição nunca mais quis sair de lá, inclusive parece que ela mora em uma até hoje, então as pessoas estão preocupadas com ela, brincadeira. Hoje trabalha fazendo comerciais, clipes e mini docs, a querida Paty Junqueira. Prazer, gente, muito honrado em estar aqui batendo um papo com vocês. E aí, Paty, você tem uma ilha na sua casa? É isso que todo mundo quer saber. Tenho uma ilha na minha casa. Hoje eu, assim, praticamente 90% é home office, né? Ah, sim, é verdade. Eu montei uma ilha bem equipadinha aqui. Tem até o sofá para cachorra provar os cortes, né? Ela é a diretora da casa. É sempre bom ter uma aprovação pet, é verdade. Muito bom. E para fechar essa mesa aqui, ele que trabalha com edição e pós-produção audiovisual, é um dos fundadores do Cineclube Subúrbio em Transe e também diretor e professor de cinema em projetos sociais, o grande Leonardo Oliveira. E aí, pessoal, prazer inenarrável estar aqui com vocês. E aí, Léo, você também, hein? Tem a sua própria ilha, mas também tem pet pra provar, não? Não. Tô sem pet, mas eu tenho minha própria ilha também. Tenho uma em casa, em São Paulo, e meu notebook remoto aqui, onde eu tô. Eu fico imaginando uma galera que não entende esses termos, fala assim, caraca, o Rafael tá conversando com 3 pessoas que têm ilhas. Aí tá imaginando que é uma ilha mesmo, sabe? E eu levo minha ilha pra onde eu vou. Pois é, existe ilha móvel, é isso aí. É nômade, ilha nômade. Ilha nômade. Nem o dono de Dubai tem tanto poder aquisitivo quanto a gente junto. Exatamente. Muito bem, meus amigos, olha só, nós estamos aqui porque eu e você, ouvinte do nosso podcast, somos aqueles entusiastas apaixonados por cinema e entretenimento, e não é incomum a gente se ver estudando, assistindo filme e buscando entender os porquês de cada take, cada cor, cada interpretação e por aí vai. Mas para além dessa visão entusiasta, temos os profissionais da área, aqui representados justamente pelo Heineken, pela Paty, pelo Léo. Eles estudaram, trabalham e têm essa visão mais técnica da arte de se fazer cinema. E hoje nós estamos aqui reunidos justamente para bater um papo sobre essa visão acadêmica, educacional ali, em relação justamente ao mercado, né? A gente vai tentar entender um pouco sobre a influência na estética dos filmes, como que a academia às vezes influencia isso, até que ponto a academia ajuda ou atrapalha uma visão artística e como que ela pode influenciar de repente, né, movimentos, estudantes e tudo mais. Enfim, é um papo muito legal que eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair bastante coisa desse trio aqui. É isso, vamos bater um papo agora no segundo ato desse podcast. Eu não sei se eu já falei isso aqui no Cinemação, mas só para vocês terem uma ideia, eu sou formado em publicidade e eu tenho uma pós-graduação em design estratégico. Então eu sempre tive um olhar muito forte para essa parte visual. E estudar cinema acabou sendo algo assim meio natural para mim, porque era uma coisa que eu já amava, tinha essa visão, né, estética, visual das coisas ali. E aí eu acabei indo fazer curso de roteiro, fiz assistente de direção, produção, direção,
produção e tal, passei um pouco por essas áreas, mas todos aqueles cursos meio rápidos, assim. Então, pra gente começar, eu queria primeiro posicionar as peças aqui dentro desse tabuleiro pro público entender também. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a vivência de vocês, né, no mundo acadêmico do audiovisual. Como que vocês fizeram? Se vocês estudaram desde o começo, a Paty, eu sei que começou em outra área, abandonou tudo, né, Paty? Sim, eu fiz administração de empresas e há uns 20 e poucos anos eu realmente larguei tudo. Fui para uma produtora, lá eu fiz desde produção, assistência de direção, mas quando eu entrei na ilha, vi o computadorzinho, sou meio nerdzinha, né? E ali gostei de ficar naquele escurinho e já peguei o primeiro bruto que tinha ali, já comecei a costurar para contar uma mini historinha ali, né? Mas você foi meio autodidata, assim, ou depois disso você partiu para você buscou algum apoio acadêmico de alguma forma? Como é que foi? Não, eu não estudei nada relacionado à área. Eu fiz um curso lá atrás de Final Cut, o famoso Final Cut 7, mas depois o resto eu aprendi Avid, enfim, Premiere, tudo na raça. E pesquisa, referência, mas nada de acadêmico. Entendi. Porque você fez administração, você podia ter ido para uma produtora para administrar essa produtora, né? E no fim você acabou indo para uma área com uma visão muito mais artística do negócio, assim. Como é que foi essa sua transição? Eu trabalhava com logística, né? O que não tem nada. Eu trabalhava com planilha de Excel. Caraca! Putz, foi acontecendo, na verdade, né? O que eu mais gostei, assim, do audiovisual, eu tinha curiosidade, eu tinha uma pessoa que eu conhecia, um amigo meu, e o pai dele tinha uma produtora, eu pedi para ir para lá, para, enfim, participar de tudo, do dia a dia, e as coisas foram acontecendo mesmo, não teve muito um planejamento no início. Entendi. E você, Léo, como é que foi pra você a sua jornada aí profissional, assim, você também veio de outra área, você já começou nessa área, estudou, foi fazer cursos avulsos, como é que foi? Cara, eu comecei... Eu acho que a melhor forma de começar a falar sobre isso comecei com 15 anos. Nossa! Sim, porque antigamente tinha uns projetos sociais, lá para o início dos anos 2000, existiam muitos projetos sociais ligados a pontos de cultura, cineclubismo, e na escola pública perto da minha casa tinha uma oficina de vídeo. Eu estava em casa assistindo TV, estava assistindo Dragon Ball, e minha irmã me avisou, tem um curso de vídeo aqui rolando aqui na escola. Você se interessa por algum? Aí eu, tá rolando o quê? Tá, tem música, teatro, tem vídeo. O que você quer? Aí eu falei, me escreve aí no de vídeo. Desse que de me inscrever nesse de vídeo, eu comecei a acompanhar todas as aulas. Até quando eu não tinha mais curso, eu ia lá para ajudar o professor. A gente montou um cineclube junto depois, que é esse, o Cineclube Subúrbio em Trânsito. A partir daí me apaixonei por cinema, e então eu fui fazer faculdade de cinema, e depois da faculdade de cinema fiz alguns cursos também por fora. Então, quando vocês me falaram o tema, assim, a influência das escolas de cinema para a estética do cineasta, da pessoa que faz, eu falei, que escola é essa de cinema que a gente tá falando? Né? Boa, é uma boa pergunta. Porque, assim, pra mim existe dois tipos de escola. A de formação de público, que são essas oficinas para estudantes, adolescentes, são os cineclubes, onde você debate o filme, onde você tira a criança que tá sem fazer nada à tarde e bota ela para pensar criativamente em algum projeto, e tem a formação profissional. E dentro dessa formação profissional tem a formação acadêmica, que é as universidades, e as formações técnicas, que são os cursos avulsos, né? Que você acaba fazendo para se aprimorar tecnicamente. Eu meio que fiz um pouco de tudo isso. Eu acho que essas escolas de formação de público talvez sejam as mais importantes para a maior parte dos cineastas que eu conheço, né? Eu acho que tem realmente esse caminho, realmente, né? Porque acabam sendo mais acessíveis também, né? E se sobre cineclubismo, por exemplo, muitos cineastas começaram assim, o Cláudio de Assis, os cineastas da Novelle Vague começaram assim, em cineclubes.
os cineastas brasileiros dos anos 60. Total, realmente. Agora, já você, Heineck, você foi por um caminho super acadêmico, inclusive um professor hoje, ferrenho, dito como um professor duro com seus alunos. Mentira. E pior que eu tenho essa fama mesmo. Que sacanagem. É verdade. Assim, eu tenho uma trajetória bastante acadêmica desde o início, né? A primeira faculdade que eu fiz foi de formação em artes cênicas em licenciatura para dar aula de teatro, e eu trabalhei muitos anos como ator e diretor de teatro, com projetos de leis de incentivo, projetos particulares, teatro de grupo, teatro de hospital. Trabalhei muitos anos como palhaço de hospital também. Enfim, fiz muito tempo essa parte. Paralelo a isso, eu sempre editava e filmava esses mesmos trabalhos. Eu usava esse argumento como estudo, né, da atuação, né? Uhum. Eu gostava de filmar as minhas performances, as minhas direções. Às vezes os projetos todos eu usava como contrapartida das leis de incentivo, isso lá em 90 e tantos. Eu usava isso como argumento mesmo, tipo, filmava e editava aquilo, assim. E em algum determinado momento dessa trajetória, os meus colegas de trabalho, os parceiros, sempre diziam, no fim das contas, você tem que aceitar que você é editor, tem que parar de falar que você é ator por aí. Você fala que você é ator, mas a única coisa que você fica o tempo todo falando e fazendo, e estudando, lendo, é edição, é montagem. Você tá mentindo pra todo mundo. Quando você fala que eu sou ator. Você está mentindo para você mesmo. Eu fui percebendo que, no fim das contas, eu estava sempre envolvido nessa parte de pegar o material e remontar e montar e discutia muito esse assunto, era uma coisa que eu realmente gostava muito. E aí eu resolvi, então eu vou fazer uma faculdade disso. E eu já dava aula de atuação e direção e essa linguagem de contar histórias narrativamente, dramaticamente. Então, pra mim, foi um pulo muito fácil, assim, de cair pro lugar da faculdade. Só que aí eu resolvi ir pra fora do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir pra fora do Brasil. Primeiro eu tentei Los Angeles, mas era impossível, proibitivo financeiramente. Porque era assim, eu sou artista e vivia de arte exclusivamente desde os 17 anos de idade. Uhum. E não tive esse outro, não conheci outra lida profissional, né? Foi 100% desse lado. Eu me formei e trabalhei a vida toda só nisso. E aí eu fiz 2 colleges aqui, e aí numa dessas tive que fazer, por causa do visto, eu tive que entrar num curso de introdução à edição só para poder me manter como visto numa dessas avaliações e dificuldades que os imigrantes passam quando, né, vão para fora. Uhum. E aí eu resolvi chutar o pé, assim, não sei nem se essa expressão existe, mas eu já fui fazer o assignment da primeira aula, eu já fiz, tipo, tudo que era possível de fazer de bom, e o professor viu e falou, mas você já monta, você já é editor? Eu falei, já tenho uns 15 anos que eu faço essa brincadeira aí, já tenho 2 faculdades nas costas, mas tô aí, né, fazendo introdução de novo. Caraca. Aí ele me chamou, ele falou, não, peraí, que a gente precisa de uma pessoa para dar aula, tecnicamente mesmo, da parte acadêmica, porque eu sempre fui muito acadêmico, assim, né? Eu sempre fui muito de explicar as coisas e tal. Na real, eu sou um editor ruim, eu acho. Eu sou um montador ruim, assim, porque eu tenho, primeiro, poucos trabalhos reais, com poucas montagens na carreira, e tem muito tempo de sala de aula sobre montagem, muito tempo de estudo sobre a linguagem da montagem. E muito tempo nessa discussão, assim, tanto na parte acadêmica, porque a minha primeira faculdade foi de licenciatura mesmo. Então, esse lance da educação sempre foi muito presente. E eu, quando cheguei no Canadá, eu pensei, cara, eu não vou dar aula. Prometo pra mim mesmo que eu não vou dar aula, não vou dar aula. Mas foi impossível. E aí ele falou, tem uma vaga pra você. E eu crente, deixa eu cortar um filme e tal. Ele, não, tenho 2 filmes pra você cortar também, mas, paralelo a isso, eu preciso que alguém dê aula aqui pra mim. Aí eu, tá bom. Aí eu cortei os filmes desse diretor. E hoje é meu colega de trabalho, porque aí a faculdade acabou me chamando para trabalhar, e eu tô dando aula de introdução e advance também, de avançado, né? De montagem avançada e tal. É isso. E eu queria só fazer um add-on com o que o Léo falou, assim, é real, eu considero também que, apesar da gente ter um tema que é bem voltado para a questão da faculdade, da formação, o aspecto da formação, né? O conceito de formação, ele pode ser tanto pelo lado acadêmico, e talvez por isso a gente tem um elenco
acadêmico hoje tão diverso e tão bom, né? Porque é bem mostrando a possibilidade de você pode se formar e ter resultados maravilhosos pela linha acadêmica, né? E vai ser mais difícil, né? Quanto mais dentro da academia você tem menos resultados comerciais, digamos assim. E quanto mais fora da academia, quanto mais no mundo prático, você vai ter mais quantidade de resultados, mas também, eventualmente, menos a profundidade nesses resultados. E porque, no fim das contas, é um balanço, né? Se você passar muito tempo pesquisando sobre uma coisa, você pode lançar um filme a cada 6 anos e ele ser uma coisa fantástica, maravilhosa, profunda, ninguém entender. Ou então você fazer 60 coisas curtas em 2 semanas e, no fim das contas, elas são mais ou menos a mesma coisa. É só uma questão capitalista de como lidar com esses resultados. Porque, em termos de qualidade ou de aprofundamento, eu acredito muito no que o Léo colocou, assim. Você tem 2 opções, ou você vai se formar com a estrutura da vida, pegando livros, fazendo as suas próprias coisas sozinho, e você vai ter o mesmo conteúdo, né, assim. O que a faculdade facilita é, às vezes, tentar fazer uns shortcuts de bater cabeça, que você não vai precisar bater cabeça tanto, porque o professor bateu cabeça pra você e vai apontar, começa a nomear as pastas assim, porque aí o Avid vai entender e assim, é por isso que eu tava apanhando com o software. É um pulo, porque o resultado vai ser impossível o público perceber. E mais um adendo, só pra eu parar de meu monólogo, eu acho muito curioso, porque hoje eu dou aula e muitas vezes eu tô dando aula disso, ou uso um referencial de um livro, ou cito um livro de um grande cineasta, ou de uma cineasta muito fantástica. Eu pego uma profissional incrível da área e ela não tem formação acadêmica. Eu penso, eu tô pegando uma pessoa que não tem formação acadêmica pra usar como referência pra formar pessoas na academia, né? O que é um ciclo muito bonito de se pensar, pensar montagem, ou pensar cinema, ou filme, ou história, sei lá como é que é o nome que você queira dar pra esse negócio, por essas 2 opções de linha. E eu acho que isso é interessante até da gente pegar desse ponto, até porque a gente tá aqui, por exemplo, a Paty, que há tanto tempo, né, tá na área. Eu queria que você contasse um pouco, Paty, também sobre essa sua experiência, porque certamente você viu a troca de informação dentro da ilha com outros editores foi uma coisa, e hoje em dia a gente tem muita coisa que já tá tipo no YouTube, assim, né? É muito fácil de você ir lá, acessar, procurar, encontrar o plugin tal que vai fazer tal coisa e tal, mas quando você entrou na ilha de edição, que você falou, né, que você viu o computador ali e tal, e a galera trabalhando e tal, que aquilo ali te encantou, era um outro tipo de trabalho também, né? E a troca entre os editores tinha uma valia também nisso, não tinha? Ah, sim, outros tempos, né? Hoje você acha qualquer coisa no Google. Qualquer problema que você tem, dúvida, você vai lá no YouTube e tem ali, né? Então, a troca era muito bacana. Eu também fiz assistência para montador, né? E você aprende muito com isso, né? O workflow, ou a história de como nomear uma pasta, ou como fazer um select. Eu fiquei aí uns 2 anos fazendo assistência para o montador. Fiquei também numa produtora antes disso. Também nesse workflow, aprendendo, trocando. Mas hoje em dia é bem diferente, né? Mesmo porque hoje, por exemplo, 90% do trabalho é home office. Então a troca acaba sendo por mensagem, não tem mais aquele momentinho do café. Até tá voltando um pouco, né? Essa troca, ou chamar na ilha, vem ver meu corte, falar o que você acha deles, tá bacana. Eu sinto um pouco de falta disso, né? Mas ao mesmo tempo eu também gosto de estar no meu cantinho, de fazer meus horários, e enfim. Mas a troca, ela faz falta também. Eu queria perguntar para vocês que trabalham com isso, principalmente, né, na ilha de edição e pegando ali o bruto e tendo que fazer essa montagem, quando alguém chega para vocês para vir conversar sobre estética, o que vocês já entendem a respeito disso? Assim? Vocês precisam de referencial, a maneira que a pessoa filma ou deixa de filmar já faz alguma conexão com a estética que ela quer empregar ali?
como que vocês fazem, né, esse link entre o que realmente, enfim, o diretor quer imprimir ali dentro daquela obra com a visão estética que vai chegar para vocês em forma de ideia, mas que vocês vão precisar ter um repertório para colocar isso em prática, né? Então, como é que vocês lidam com isso, assim? O que é estética para vocês, né? Vixe, que pergunta. Difícil. 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 Eu vou começar com um pensamento que eu ouvi de um montador, não lembro o nome dele, não lembro quem foi, mas é que o material fala. Uhum. O material é rei, o material é rei, isso. Foi Humberto Martins, eu acho que falou isso. Eu ia falar isso também, o material manda, né? Assim, principalmente na publicidade, né? Que você tem um roteiro, você tem todo a ideia, quem manda é o cliente também, né? Quem manda é o bruto, mas quem manda é o cliente, por exemplo, no meu caso. Eu sempre entendo que isso, eu falo muito isso pros alunos. Você tem 3 momentos para você poder ter a ideia pronta, né? Você pode ter uma ideia e escrever no papel, que aí você pode dizer que tem um elefante voando dentro de um tubo de ensaio. Você pode escrever isso, não tem problema nenhum. E você criou, e a ideia é boa, tá lá. Depois você tem o tempo de conseguir filmar isso, né? Tipo, de verdade. E aí isso tá vinculado ao dinheiro. Uhum. Quanto dinheiro você tem pra executar essa sua ideia que você teve, né? Então, assim, o primeiro chefe de todo mundo vai ser o capitalismo. Vai sempre falar, ok, essa ideia é ótima, mas a gente só tem esse valor aqui. Então, aí não vai ser um elefante, já é só um rinoceronte, ou só um desenho. Enfim, aí vai mudar. O dinheiro, a primeira coisa é o dinheiro. E depois o dinheiro acaba interferindo nisso, porque aí depois você tem esse material pronto, e aí esse material, ele é a base que você vai criar alguma coisa. Então também não adianta você, mas a ideia inicial era assim, mas o dinheiro determinou que o material fosse dessa forma, e a partir daqui a gente vai fazer. E mesmo que seja em publicidade até, né? Eu não tenho muita experiência em publicidade, só em vídeo corporativo, mas eu sempre gosto nesse aspecto de estabelecimento de estética, principalmente se eu tô falando de filmes ou cinema mesmo, né? Aqui, pelo menos eu faço isso com os diretores e diretoras com quem eu trabalho. Eu sempre gosto de sentar um pouco e falar, tá, vamos bater um papo e me mostra um filme que você gosta. Uhum. Me mostra um filme que você não gosta. E aí, eu geralmente preciso de umas 2 semanas nesse alinhavar de conteúdos estéticos, assim. Tipo, eu gostei do filme do Tarantino, mas por quê? Eu gostei da cena que é meio amarela, enfim, aí vai de acordo com o que o projeto tem, porque tentar reconectar a ideia antes de ver o material até. Eu, pelo menos, gosto de bater esse papo, assim, do que é que chamou atenção pro produtor, ou pro editor, ou pra diretora, o que ela quer com aquilo ali no sentido estético mesmo. Uhum. E depois eu tento sempre colocar coisas, depois que eu leio o roteiro e assisto o material, aí eu tento linkar com ideias que eu acho que funcionaria, né? Aí eu sento com a pessoa de novo e falo, tem esse livro, tem esse conceito, tem esse quadro. Pra mim, né, Heineken, funciona muito usar história em quadrinho, revistinha em quadrinho, pinturas, né? Porque são ideias em um frame parado, né? Aí eu tento ver no material se tem um ou outro frame que pudesse representar aquilo, de estudar um pouco o material pra chegar à conclusão do que a cara que daria pra dar pra esse projeto. Mas, de novo, isso às vezes já vem muito maçante de cima, né? Tipo, você já senta e já é um rolo compressor muito definido, assim, você tem pouco espaço pra elaborar uma linha estética, né? A gente meio que corre atrás da ideia, mas às vezes acontece deles deixarem na sua mão, assim, tipo, o que você acha disso? Mas, em geral, você meio que tem que correr atrás de um rolo compressor de estética que já tá definido, né? Desde a cor. Na publicidade a gente tem, geralmente o diretor faz um tratamento, né? Que lá ele vai falar de cor, de enquadramento, de edição, vai colocar algumas referências, que ele faz, inclusive, isso para a agência e para o cliente, né? O que serve também como um guia para o montador, né? Ali tem todos os aspectos do filme, né? Inclusive, muitos falam até de edição em tratamento, se vai, às vezes, usar alguma fusão, ou enfim. Então, esse tratamento aí é uma base bem boa para você seguir no trabalho. E tá cada vez mais difícil você digerir o material, né? Cada vez, quanto mais dinheiro você tem, menos tempo você tem para editar. Você já tem que fazer do jeito que tá ali, que o produtor, o diretor quis, mandou, e com o material que você tem.
com cronograma super apertado, que os cronogramas estão... Exato. E eu acho até que isso é um pouco desse momento que a gente vive, assim, em termos do tema sobre se a gente precisa ou não ter uma faculdade, né, assim, a montagem em si, eu não sinto que tem uma necessidade de nada de tipo de formação. É claro que um aparelhamento técnico, tipo, você tem que entender do software antes de qualquer coisa, né? Assim, talvez a primeira coisa que você tem que entender é o skills humano de contar a história. Tipo, essa é a parte mais importante. Se você não tiver esses skills de contar a história, se você não sacar que uma linha passando da esquerda para a direita no próximo, ela meio que tá na cabeça do espectador, da esquerda para a direita, mesmo que o frame não mostre isso, se você não entende esse mundo que existe por detrás do storytelling, digamos assim, você vai ter muita dificuldade de montar qualquer coisa. Porque você tem que tentar prever o que é que significa aquele resultado antes de você colocar a cena. Porque altera o tipo de informação que você coloca entre informações. Né? Se você põe um personagem indo da direita para a esquerda e se sentando, na próxima você precisa ter essa noção do que você quer fazer com aquela informação que existe. Que ele estava sentado da esquerda para a direita no frame anterior. Então, se você não tem esses skills, é muito difícil você aprender a editar. E outro é um pouco técnico também, porque é óbvio que tem editoras, montadoras incríveis que mal pegam no software, mal entendem do software. Tem uma outra pessoa lá que vai operar para ela. Isso não é problema nenhum. Mas a logística também da parte computacional tá ficando cada vez mais séria. Porque a situação tá ficando bastante tecnológica, né? Bastante envolvida nessa parte de computador, codecs, formas de filmar, possibilidades. Sim. Então, esse tipo de skill também facilita muito se você já tem. Porém, eu sempre achei que para chamar-se de diretor, eu sempre ficava assim, quando eu pego um diretor que vem e senta comigo aqui e eu saco que a pessoa tá ali porque ela caiu ali. Ela não tem ou formação nem na vida, nem na academia, porque ela quer coisas que são impossíveis serem feitas com o material. E aí eu fico assim, tá, mas por que você quer? Não, porque eu tô nesse patamar de direção. E eu fico pensando, cara, eu demorei muitos anos pra me chamar de editor. Muitos anos pra poder dizer que eu dirijo alguma coisa. Eu precisei de muito feijão. Esse cara tá se chamando de diretor porque ele teve uma ideia? Porra, fica muito complicado. Eu tô contigo, Rainer. E é um pouco isso, porque você precisa confiar nesse material. Por isso que talvez estabelecer isso. E aí eu acho que também eu entendi um pouco do que o Léo falou, pra mim ressoou nesse sentido de cada vez tá mais difícil porque as pessoas conseguem resultados de filmagem. E eu vejo muito, pelo menos comigo acontece muito aqui. Eu pego 1 terabyte de arquivo para um filme, para um curta-metragem de 7 minutos. Eu tenho 1 terabyte de arquivo para um negócio de 7 minutos. A quantidade de take de chão, de take fora do lugar, a quantidade... Eu fico assim, gente, vocês estavam lá, mas vocês não estavam pensando no que vocês estavam fazendo. Vocês estavam só fazendo, gravando. Então significa que o resultado que vocês esperam, vocês também não têm na cabeça antes de começar a filmar. E antigamente, conforme eu fui envelhecendo, fui vendo essa profusão de tentativas durante a execução da coisa, com maior quantidade. Eu sempre discuto isso e falo, gente, é meio que uma banda resolver de ensaiar metade do repertório, fazer o show e a outra metade do repertório ele tentar ensaiar e fazer o show ao mesmo tempo. E tá meio desse jeito, sabe? Tipo, ensaia antes. Antes de apertar o REC, dá uma pensada. Mas o digital trouxe isso, né, Heineken? Porque lá, quando era película, pergunta se a galera ficava com o dedo lá. Custava caro, né? Agora é só terabytes de HD, de SSD. Na época da película era caro. Então, acho que as coisas eram mais pensadas. Os diretores eram mais... vou dizer preparados, né? Mas hoje você vê muita gente dirigindo que talvez não devesse estar dirigindo. Isso, É que eu não queria dizer assim com essas palavras, mas é exatamente isso. Eu vi um vídeo, acho que foram esses dias, de um esporro do David Lynch dando na produtora que chegou pra ele falando, então, a gente tem 2 dias pra fazer essa cena dele. Calma aí. Quem que falou que eu tenho 2 dias? Ela, não, porque tem a atriz que tem a agenda, que não sei o que pode e tal. E ele dá um esporro falando assim, gente, não tem condição de fazer em 2 dias. Eu preciso planejar, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que pensar. Aí ele fala, nunca mais vou trabalhar
trabalhar desse jeito. Imagina, vocês me dão 2 dias pra fazer uma máquina esse negócio. Eu achei sensacional isso, porque é justamente isso que vocês estavam falando. Agora, só me diz uma coisa, porque eu tô entendendo aqui o que vocês estão falando, e eu queria só saber se é isso mesmo, porque quando eu tô pensando aqui na parte da estética, então o que eu coloco dentro dessa caixinha de estética? Eu tô falando de cor, eu tô falando de enquadramento, eu tô falando de, né, tudo isso tá ali dentro, né, dessa caixinha de estética, quando a gente fala que uma pessoa pensa e é influenciada por estéticas. Daí quando o Heineken até falou assim, bom, às vezes o cara chega e não sabe o que ele tá fazendo ali e tal, eu já imaginei um cara que fez tipo câmera na mão, sabe, um filme de ação, correria, câmera tremendo, não sei o que, daí ele chegou pro editor e falou assim, tava pensando uma coisa meio Wes Anderson, sabe, tudo... Exagero, né? Mas é por aí, assim, a estética se encaixa nisso também. Então, como vocês falaram, tipo, o bruto acaba sendo o carro-chefe, né? Ele que vai ditar. E aí, a partir daquilo ali, tipo, você tem um caminho meio pré-definido, né? Do que vai ser. Não dá pro cara falar que quer um Wes Anderson se ele fez câmera na mão, por exemplo. Não faz sentido, certo? Eu vejo a estética mais ou menos como os elementos dentro de um quadro se comunicam entre si e como os quadros, os planos se comunicam entre si também. Em relação pequenas, uma cena, e também em relação como um todo entre as cenas, uma se conectando com a outra, né? Acaba que quando os diretores hoje em dia são limitados, eles acabam conhecendo só parte do processo. Temos diretores que gostam muito de trabalhar com os atores, se relacionam bem com os atores, mas na hora de montar, aquele filme não monta. Não faz sentido a forma com que ele botou as câmeras. Tem alguns que se importam com o enquadramento, mas não se importam com os atores, né? Então, acaba que os elementos dentro do filme, eles não se comunicam entre si. E aí alguma parte do filme, ele não funciona. Porque conceitualmente, do grego, estética poderia ser definido como uma harmonia de elementos, né? No fim das contas, a palavra vai significar harmonização, né? Não necessariamente beleza. Muitas pessoas, até porque tem salão de estética e a gente usa a palavra estética como sinônimo de beleza. E beleza poderia ser considerado como harmonia, né? Você tem equilíbrios entre elementos, então você não pesa nenhum lado, então nada fica de mais ou de menos. Fica tudo muito organizado. Então, esteticamente organizado significaria algo que está equilibrado de elementos X e Y na mesma quantidade, que é um equilíbrio. Então, na real, ele significa esse tipo de coisa. Então, a pessoa pode ter filmado. E aí, por exemplo, se for um diretor que não tem experiência e nem passou por uma faculdade, porque o que uma faculdade faz com um aluno é formatar esteticamente para ele as coisas. É poder dizer, olha, por que o Wes Anderson é desse jeito? Porque existe a forma de você botar o tripé, essa bolinha que fica no tripé significa o equilíbrio dela. Então, o que é um Dutch Angle? O Dutch Angle é quando você quer mostrar o personagem meio vilão, ou o mundo tá errado, então você entorta a câmera. Então, essas linhas estéticas, que uma faculdade poderia tentar homogeneizar para o aluno, esse mundaréu de informação, e tentar fazer ele ficar numa linha específica que ele pode escolher. Então, terminando um curso, uma faculdade, você vai ter estudado 5, 6, 7, 8, 10, 12 escolas, entre aspas, né? Escolas ou linhas estéticas de como montar, ou como fazer, ou como estudar, ou como filmar aquela história, aquele filme, né? E aí, essas linhas estéticas, elas são harmonizações ou equilíbrios dentro daquela proposta política. Porque aí é uma questão muito filosófica, mas a gente sempre precisa colocar o conceito de estética atrelado a um conceito de ética. Porque a ética é o comportamento do ser humano, né? É o nosso comportar-se perante os outros. E o estético seria, então, essa composição desse comportamento harmonicamente colocado no ambiente. Então, esses dois conceitos, eles sempre são muito atrelados filosoficamente entre si e não podem ser dispersos, porque se um diretor senta e fala, eu quero um filme do Wes Anderson, ele tem que ter tido a capacidade de ter o material Wes Andersizado daqui pra frente. Ele precisa entender o que faz o Wes Anderson nesse aspecto
para que ele possa então falar, ok, o que eu tenho na mão é um material X e eu quero transformar isso em Wes Anderson da vida. E é possível fazer isso. Mesmo que seja engenharia reversa, porque muitas vezes é engenharia reversa, ou seja, o cara faz a filmagem de um jeito e ela não vai funcionar pro que ele quer e você precisa, na montagem, fakear aquilo, né? Transformar aquilo naquela forma. Aí você pode apelar pra cor, você pode apelar pra isso e por isso também pode ser importante ou pode ser bastante serventia. Também uma formação acadêmica nesses aspectos do que é que fazem essas estéticas e essas escolas, para que você possa, ok, o que eu posso fazer em termos de cor? Porque não é botar amarelo nas coisas, né? Pra transformar a coisa em Wes Anderson. Embora talvez você procurar no YouTube, você vai ter essa resposta. É só você aplicar esse LUT aqui que você tem, pronto. Mas não vai ser só isso, porque às vezes o que você precisa fazer não é botar o Wes Anderson, pra tentar usar esse exemplo o tempo todo, né? Colocar a cor do Wes Anderson, a estética do Wes Anderson no seu material, mas sim entender o que faz o Wes Anderson ser o Wes Anderson. Exato. E aí então tentar fazer uma engenharia reversa com aquele material, se o material já não veio preparado dessa forma, assim, né? Eu não saberia nem conjugar esse verbo Wes Anderson. Eu trocaria essa palavra homogeneizar, que você usou, por exemplo, por sistematizar as escolas de cinema na formação acadêmica. Eu vejo muitos diretores que têm uma ideia e querem contar essa história e quando vão filmar o seu filme, contam a história sem pensar esteticamente no quadro, na posição de câmera, em como vai ser a montagem. Eu só tenho uma história e eu vou filmar. É isso. E esse acaba sendo um problema às vezes. Eu falo muito de workflow para os meus alunos, eu fico muito tempo nesse lance do workflow, assim, se os diretores, às vezes eu até tenho esse diretor com quem eu trabalho, ele agora tá fazendo um outro curta, que eu vou cortar também. E ele já até pegou o esquema, ele vem aqui em casa, ele senta na ilha e fala, o meu curta é sobre isso, eu quero usar a câmera tal, e a gente conversa o que ele vai querer antes dele de fato sair alugando equipamento e tal, pra ver se a gente chega nesse lugar lá na frente, porque ao longo do tempo desses 4, 5 curtas que eu já cortei pra ele, rola esse aspecto, assim, ele chega no resultado lá na final, e ele olha e fala, cara, não tem nada a ver com a minha ideia. Eu falei, bom, nunca terá, porque você não filmou isso pensando naquilo, você filmou isso só pensando numa ideia, você só tinha a ideia, você tá contando a história, mas o estabelecimento do look da sua história tem que ter sido pensado quando você pensou a história. Porque não dá pra você ficar só com uma ideia, né? Porque é isso. Por isso que eu falei lá no início. Às vezes eu sinto que as pessoas não deveriam, tá? Como a Paty falou, né? Às vezes a pessoa tá se chamando de diretor, tá na posição de diretor, mas não tem estofo pra tá nesse lugar. Porque não é só o fato de você coordenar uma equipe ou dirigir uma cena ou coisa do gênero. É de fato você ter estofo intelectual, acadêmico, profissional. Tem que ter bagagem, né? É uma bagagem isso, pra poder chegar num resultado de falar, se eu pôr a câmera nessa posição e dirigir o ator ou atriz pra esse lugar, né? E isso às vezes é uma coisa muito simples, às vezes locução. Eu tava fazendo um corte de um corporativo aqui, bem simples, de tipo 30 segundos, e o cara quer picotar, eu dei play no áudio e falei, se você cortar o pedaço da atriz falando a parte A, B e C e inverter, botar C, B e A, por exemplo, soa diferente, porque é uma pessoa falando, não dá pra você botar a pessoa no final da frase como se ela estivesse falando no início da frase. Sim. Se você queria que essa frase fosse a primeira, que a gente gravasse ela falando como primeira frase, porque até soa esteticamente diferente quando a pessoa tá encerrando um assunto do que ela tá começando o assunto. E esse tipo de detalhe, o diretor ou a diretora precisa ter. De novo, eu sempre advoco a favor das academias e supostamente os professores e professoras deveriam ensinar esse tipo de coisa na escola. Eu acho que também se a pessoa não tem a parte acadêmica, então vai fazer assistência para um diretor bacana, vai aprender, né, como eu fiz assistência de montagem, porque aí você vai ganhando essa bagagem também, vai aprendendo, né, em linguagens e, enfim, acho que é importante. Até porque né? é um efeito em cadeia, né, Paty? O diretor que tem a bagagem, ele vai
impactar diretamente o resto da equipe e vai elevar todo mundo um pouco mais pra cima no seu saber ali, né? Sim, é fundamental. Eu acho que tem que ter esse conhecimento, enfim, saber o que tá fazendo, né? Pra coisa sair da maneira que ele planejou, né, do que ele visualizou. Agora, tem uma coisa que o Léo falou que eu acho que é interessante da gente pensar. Quando o Léo estava falando sobre essa questão de movimentos, né, o que é uma escola e tal, que ele levantou esse questionamento, eu acho que é uma boa pergunta. E aí entra uma questão pra gente pensar, porque quando a gente para pra pensar, por exemplo, em movimentos, a gente acaba envelopando muito desses conceitos estéticos dentro daquele movimento que está acontecendo. Então, só para trazer alguns exemplos aqui. A gente sabe que existem diferentes escolas de cinema que acabam emoldurando justamente a estética de acordo com o estilo visual que tem naquele período. Então o Heineken até falou sobre a questão política, mas também existe essa questão de movimento, né, que está ocorrendo ali cultural. Por exemplo, ali na Alemanha, no começo dos anos 20, lá 1920, a gente tem o expressionismo alemão, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, o Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme de 1920, que é um exemplo assim, muito claro do que é o expressionismo alemão. Depois a gente passa por um realismo italiano, por exemplo, surgindo lá na Itália após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e aí a gente vai passar por exemplo, O Ladrão de Bicicleta, né, um filme de 48, que também tem uma estética muito própria daquele movimento, daquele momento ali. Conhecido também a Nouvelle Vague, o movimento francês ali dos anos de 1950, 1960, e a gente vai ter diretores como Jean-Luc Godard, o Truffaut, que vão trazer essa estética também, e técnicas de jump cut, uma narrativa mais fragmentada, né, algumas coisas ali um pouco mais espontâneas que a gente vai vendo acontecendo em tela. No Brasil a gente tem o Cinema Novo, que também todo mundo fala, né, que é muito conhecido para quem gosta e estuda cinema, que é da década de 60, 70, que vai pegar um pouco dessa coisa da Nouvelle Vague, e tem ali o Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos e tal, que são alguns dos cineastas que fazem também essa parte estética. E depois a gente tem ainda, né, um outro exemplo é a Hollywood clássica, que aí acontece na era de ouro ali de Hollywood, nos anos 1930, 1950, que daí é uma técnica que vai mostrar um pouco mais de iluminação de estúdios, enquadramentos mais simétricos, né, e por aí vai. Então aqui a gente está falando de alguns movimentos que acabam impactando justamente a parte de edição, a direção e tudo mais. Vocês enxergam hoje de alguma forma, porque hoje a gente consegue estudar esses movimentos e consegue entender essa parte estética. Vocês conseguem hoje enxergar o nascimento ou a predominância de algum movimento novo que vem surgindo, principalmente por conta desse movimento digital que a gente está vendo, né? Que agora é tudo corte rápido, são cores fortes e tal. Vocês estão conseguindo ver isso já nas produções que vocês trabalham também? Ou vocês acham que é um período, uma parada que meio que vai passar, que não vai ser um movimento tão clássico quanto a Nouvelle Vague, por exemplo? Como que vocês veem essa parte estética hoje e como ela tá saindo, né? Ou dessa parte acadêmica ou do próprio movimento natural, né? Cultural que a gente vive, assim. Acho difícil essa pergunta, hein? Porque hoje em dia a gente tem vários países filmando de formas diferentes, com estéticas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tem acesso simultaneamente a todas essas estéticas, e cada pessoa na sua cidade ou na sua academia vai ver filmes com estéticas diferentes. Você falou, por exemplo, dos filmes dos anos 50, do neorrealismo. Ao mesmo tempo que estava acontecendo o neorrealismo na Itália, os cineastas do expressionismo alemão saíram fugidos da Alemanha nazista para os Estados Unidos, e lá eles, com a experiência do expressionismo, eles fizeram os filmes noir. Então a gente tem a estética noir nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Não só isso, né? Ademais a isso, o fato deles terem entrado em contato com lentes e câmeras que eram produzidas, que conseguiam ser produzidas dentro dos Estados Unidos e não fora dos Estados Unidos, também interfere de como eles podem usar, porque sempre está atrelado não só ao comportamento, a questão política envolvida no momento, mas também ao acesso técnico a coisas que existem, de fato, para a pessoa poder chegar naquele lugar. Isso.
E a Nouvelle Vague são todos cinéfilos, né? Escritores de crítica. Então, no momento, a Nouvelle Vague só existe porque acabou a Segunda Guerra Mundial, então todos os filmes americanos conseguiram chegar, os grandes clássicos, os grandes filmes, conseguiram chegar na França. Então, foi essa profusão de cinema, de cinefilia, foi justamente com a chegada, a abertura de novo de ver cinema. Do Brasil, o que eu tenho visto, eu trabalho mais com pós-produção, né? Com finalização. E o que eu tenho visto é cada vez mais você incluir o VFX e o CGI dentro das produções brasileiras, né? Então, agora você tem mais possibilidades de montagem, mais possibilidades de efeitos nos projetos brasileiros que antigamente você não tinha. Mais possibilidades de corpo também, esse aumento de programas, a facilitação, o DaVinci Resolve agora você consegue, com gratuito, você consegue fazer efeitos visuais de VFX, né? Com Fusion dentro do DaVinci. Então, acho que o que eu tenho visto muito é isso no Brasil. Tá tudo mais acessível, né? As coisas estão muito mais acessíveis, os softwares. Antigamente você tinha que pagar o Avid Mojo. Hoje, bom, se bem que hoje a gente paga a assinatura dos programas, né? Mas sim, eu acho que as coisas estão muito mais acessíveis, a tecnologia, né? E é importante a gente definir para as pessoas, né, e pensar também que, assim, às vezes a gente usa que por exemplo, o Godard implementava uma estética muito específica e sei lá, algum filme do Avengers lá, que tem o Monstro Roxo, não, aquele lá não tem estética específica, né, assim, e na real, é que eu não lembro o nome, eu sei que é roxo, é um vilão roxo. Eu adoro esse seu desprezo, Raik, eu acho sensacional. Não, é que eu não lembro o nome. Mas, tá ótimo. Filme de hominho, né? Você chama filme de hominho filme também, de hominho, ou não? eu chamo de filme de hominho. De bonequinho. Mas aí, esses filmes, né? Os filmes mais de ação, eles são esteticamente voltados para esse lugar. Você pode fazer o breakdown e chegar a linha estética específica que aquilo ali coloca. A gente só tem que tomar cuidado para não cair num equívoco muito comum conceitual, que é atrelar o conceito de coisas que são esteticamente elaboradas a uma coisa indie que não se comercializa, porque tem muito conceito, às vezes, usado, principalmente pelos cinéfilos, de falar, não, porque esse é um filme mais comercial, e quem trabalha na área, pelo menos eu sempre fiquei com paura desse aspecto de dizer que um filme é mais comercial que o outro, porque pra mim, todos precisam ser comercializados. É como eu pago meu aluguel, então assim, por favor, comercializem todos eles. Me deem dinheiro pra troca de favor, não funciona, eu preciso de dinheiro. Então, comercializar, ou seja, fazer comércio e fazer a vida profissional baseado no resultado que você entrega é fundamental pra todo mundo. Não é que o filme tem um apelo maior a uma coisa mais pop, que ele é mais comercializável. Ele vai ser mais fácil vendido, mas assim por uma questão de demanda. E o que isso interfere no aspecto que o Rafa falou sobre a estética. Quando você pensa que hoje está ficando tudo mais digital, e aí a gente vai caminhar para esse conceito de dizer que hoje os filmes, então, esteticamente vão sofrer essa alteração, aí eu acho que o que o Léo colocou é perfeito. Depende, porque também, na mesma medida que está se usando muita coisa digital, a toda e qualquer faculdade de formação neste momento, a turma que vai se formar tá tentando fazer um short film e provavelmente esse short film não tem nenhum efeito visual. Então você tem uma profusão gigantesca de gente sendo colocada no mercado de trabalho neste momento que vai tentar fazer um filme exclusivamente baseado em diálogo. Basicamente sem nenhum efeito visual, porque eles estão testando a linguagem ainda. Isso significa que daqui a 10 anos, esses cineastas, esses diretores, essas diretoras, estão de verdade tentando lançar o seu primeiro feature film e muito provavelmente ele será baseado em diálogo também. Então você vai ter concomitantemente uma profusão digitalizada, VFXada, dentro de uma linha mais comercializada, por assim dizer. Você tem, por exemplo, o filme do The Sound of Metal, que foi decididamente, do início ao fim, pensado: vamos filmar isso em película, e não só em película, mas vamos filmar isso cronologicamente na sequência do roteiro. Então a gente manda o elenco todo pro estacionamento, faz a cena 1, manda o elenco todo pra casa, faz a cena 2, manda o elenco de volta pro estacionamento e faz a cena 3. E assim, não só em película com 5 latas. Pra assim, galera, apertei REC, tá valendo. Não tem, mais ou menos, deixa eu fazer de novo. Não tem isso não. E ele botou todo mundo nesse estado de desespero. Você sente o desespero no câmera. Dá pra sentir o câmera suando,
ele aperta, meu Deus, eu apertei REC, já era, agora vale. E esse é um filme que tá aí, foi feito agora, no meio da era digital, bem exatamente no ponto digital. O cara escolheu fazer isso, porque tem condição e foi combinado esteticamente, por assim dizer, com todos, né? Tipo, não, essa é a linha estética que a gente quer contar essa história. Então, tá mais diverso, na real, e mais difícil você definir, mas, ao mesmo tempo, você vai ter os nichos sempre muito fáceis de serem desmembrados. Se você vai assistir festivais de cinema indie, muito provavelmente você vai ter bastante coisa politizada, contra o governo, com a mesma linha estética, mais inclusiva, você vai ter mais corpos, vai ter pessoas trans, você vai ter mais profusão dessa liberdade de expressão em lugares de experimentação e coisas acadêmicas. Se você vai no cinema do shopping, você vai acabar vendo muito mais daquela linha, né, do monstro roxo, do cara que explode um planeta estalando o dedo e sei lá o quê. Porque vai ser esse lugar e meio que sempre foi o lugar dessa discussão estética naquele lugar. Mas ambas são importantes e têm o seu lugar esteticamente elaboradas desde o início para ser aquilo ali, né? Paty, você, por exemplo, que trabalha com muita publicidade, a publicidade ela bebe e ela se encaixa demais justamente em questões estéticas muito atuais, assim, né? Muito contemporâneas, assim. Você consegue ver, por exemplo, nos trabalhos que você faz, esse movimento, assim, de mudança estética do que era, o que o pessoal tem querido agora, assim, por exemplo? Eu acho que sempre vai rolando essa modernização, né, da estética, acho que é uma coisa natural, né, essa modernização, acho que é um pouco isso. Mas, por exemplo, porque uma das coisas que me chamou a atenção e que eu vi algumas pessoas já comentando é, por exemplo, essa tiktokinização. A meninada não gosta. Não consigo nem falar a palavra, mas a molecada não aguenta muito ver coisas longas. Por exemplo, às vezes esses mini docs que você monta, não dá pra ser uma coisa muito longa, porque o pessoal não aguenta ver coisas muito longas, essa meninada, vamos dizer assim, né? Os cortes são muito mais ágeis hoje em dia do que há 20 anos atrás, né? Um corte de publicidade, né? Acho que hoje os takes são muito mais rápidos. Isso com certeza mudou nesses anos aí. E é tão rápido que eu, assistindo TV aqui, eu percebi uma coisa que eu não tinha na minha época de montar coisas assim, de corporativos ou coisas comercial, né? Comercial de TV, comercial de alguma coisa, venda. Eu, pelo menos, deixava as frases dos personagens terminar. Eu deixava, tipo, a pessoa falava uma frase, tipo, se você for pra minha casa, você vai encontrar. Aí mudava a cena, tipo, mas eu ouvia a frase. Agora, a impressão que eu tenho é que os cortes são no meio, tipo assim, são no último frame antes de terminar a palavra casa. É no S o corte. Antes era casa, aí cortava. Agora é no S. E assim... tudo muito mais ágil, né? Muito mais rápido. É tão ágil que você não consegue ver a atriz terminar uma palavra, às vezes, inteira. Você vê ela terminando a palavra e corta pra outra coisa, o resto da palavra tá em outro lugar, assim. E é uma coisa de talvez desse negócio de fazer coisa muito pra jovem, porque jovem é o público que todo mundo quer ter, né? Porque ele vai ficar mais tempo gastando. Você faz o target, se você põe o público mais idoso, ele vai ter pouco tempo de gastação. Então, a ideia de mercado mesmo vai sempre focar no jovem, né? E sempre focou no jovem a vida toda, né? Desde Aristóteles, né? No Sócrates tem livros falando, essa geração anterior que era melhor, essa geração atual é péssima. E lá no Sócrates, lá na Grécia, tem um cara falando, não, essa geração hoje não sabe nada, que não quer nada. Eu acho que é uma coisa, sempre foi assim, né? Sempre, o comércio sempre foi voltado pro jovem mesmo. Mas eu senti essa mudança da rapidez, da exigência do corte mais rápido, das cenas serem mais rítmicas e mais rápidas, né? Teve uma virada de chave aí
de uns anos pra cá, que realmente é tudo bem frenéticozinho. Não, e eu não sei se vocês viram, mas é assim, eu tenho alguns trabalhos que eu faço aqui de produção, e às vezes é de conteúdo pra rede social e tal, que eu particularmente não gosto. Não gosto porque a estética do negócio já não combina comigo. É um troço super saturado, sabe, esses cortes rápidos, e eu olho pra aquilo e falo, cara, não consigo. Aí você joga isso nas redes sociais, o negócio bomba de uma tal maneira que é impressionante. É o famoso 6 segundos também, né? Os 6 segundos iniciais são... 6 segundos, Que inclusive é muito falado isso quando a gente vai ver a parte de ads, né? De anúncio em rede social, que eles falam justamente isso. Tipo, coloca o principal já nos 6 segundos no começo, porque as pessoas não têm mais saco. Você tem que captar ela em 6... Gente, 6 segundos é eu falando 6 segundos, 6 segundos, entendeu? Tipo, é muito rápido. É muito rápido. E eu rápido. vi esses tempos atrás, não sei se vocês viram, mas que agora tem uma tendência de alguns vídeos, o pessoal colocar, tipo, 2 telas passando coisas completamente desconectadas. Tipo, tá tendo uma receita de salmão em cima e um cara falando de arquitetura embaixo, e tá passando os 2 vídeos ao mesmo tempo e a pessoa tá conseguindo assistir. Isso cria pessoas com ansiedade, cara. Exato. É a geração, que geração é essa? Eu não consigo. É um Rivotril, cara. Você falou desses 6 segundos, eu lembrei que eu percebi isso muito na cara quando eu comecei a ver os trailers no YouTube de filmes americanos. Os primeiros segundos dos trailers são compilados do trailer. O trailer já é um resumo do filme. Então, tem 6 segundos iniciais do trailer, com um compilado muito rápido de planos aleatórios antes. E aí tem a logo do estúdio, e aí sim começa o trailer. De fato. Porque diz que se a pessoa se manter até os 6 segundos, ela vai ver o vídeo até o final. Não sei se isso é verdade, mas... Isso é um problemão, no fim das contas, porque também acaba gerando, talvez, o consumo de cinema no sentido de filmes até, né? De sentar aí ao cinema pra assistir, assim. Eu escuto muito podcasts que falam sobre cinema, né? É o meu, talvez, meu dia a dia quase que eu mais faço de escutar coisas. E eu sempre percebo uma máxima que as pessoas falam muito, e até já foi falado aqui no Cinemação, viu? Fica a denúncia aí. Já, com certeza. Que é sempre assim, falar determinado filme tem uma barriga ali. Eu achei que tem uma barriga ali. E eu sempre escutei isso e pensei, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o filme ficou lento no ritmo? Porque você tá pensando que o filme que você tá assistindo, que você não participou, você não trabalhou dele, então você não sabe qual que era o tamanho do bruto. Você pegou o filme e resultado pronto. E você tá achando que ele tá lento no determinado momento porque você queria que ele fosse rápido naquele determinado momento. Ou porque você acha que ele se perde pra contar a história, mas qual é a história que ele tá te contando? Você não conhece a história toda. Como que você chega à conclusão que ele desviou o assunto? O assunto desviado é o assunto que ele propôs se desviar. Se desviar do assunto era o assunto desviado é o assunto do vídeo. E é um pouco dessa ansiedade que o Léo falou. Tipo, a gente foi treinado nesse lance da velocidade, e a gente tá assistindo o filme e chega à conclusão de que ele tá lento num determinado pedaço, porque ele não tá frenético te mostrando informação o tempo todo. E às vezes, se você for assistir o Godard, tem vários pedaços que você para e fala, eu não entendi nada dos últimos 3 minutos. E não é pra entender mesmo, não, porque o que ele quer fazer é você parar pra ficar pensando, peraí, o que tá... Como é uma coisa que eu sempre falo do teatro brechtiniano, né? Tipo, a ideia do Bertolt Brecht de estabelecer atores, não atores pra cena, era justamente fazer a pessoa parar pra pensar que o que ela tá vendo é uma coisa não dramática, mas sim uma coisa política, de um ato político. Então, o mais que ele queria era fazer as pessoas se descolarem da história e começarem a perceber o ator interpretando, ou seja, o que a gente hoje considera exatamente como má interpretação, ou seja, uma atuação ruim que você vê a atriz perdendo o personagem, era justamente a linha estética que o cara queria fazer pra fazer o jogo político de você assistir aquilo sem se emocionar e então pensar no aspecto político daquilo ali, tipo, pensar sobre aquele ator interpretando aquele aspecto. Então, se a gente não consegue chegar também nesse lugar, aí o produto artístico tá ficando cada vez mais pasteurizado pela velocidade e pelo tempo. Então, toda vez que eu escuto o pessoal falando, essa barriga, tem um espaço, achei meio lento do meio pro final, eu sempre fico pensando qual era a velocidade que você queria. Você queria que ele fosse 20 minutos a menos? Tipo, exatamente o que é que você tá querendo
se referir como um momento de tensão mais lenta ou algo que desconecte você da história. Porque muitas vezes a proposta é essa. Você tem técnicas de edição para fazer o público cansar de ficar procurando o olho, ou seja, você tem o olho do ator ou atriz num determinado canto do frame, no próximo corte você põe essa mesma pessoa 10 centímetros pro lado, pra fazer o público no próximo corte ter que literalmente procurar o olho do ator de novo e mexer o próprio olho fisicamente no frame. E se você faz isso durante 2 horas, você cansa a plateia de ficar procurando o olho do ator. E isso é proposital, muitas vezes, né? Tipo, pra gerar essa ansiedade, ou gerar essa informação, enfim. No aspecto de que esteticamente a gente muda se a gente não se alimenta propriamente, ou então toma consciência disso, porque comer cheeseburger todo dia pode ser agradável e gostoso na ideia, mas ele também não é saudável pro resto da vida. Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção. Beleza, a gente tá nesse mundo de consumo de internet, de coisas super rápidas, super velozes, isso é divertido, mas até que ponto isso também não gera uma sociedade de ansiedade mesmo, uma sociedade do clique, né? Uma sociedade cansada, né? Sim, exato. Que tá sempre atrás de um momento pra pausar, porque tá sempre tudo demais, né? Ainda mais quando você bota a série ali em 2.0, o filme em 2.0. Não, mas tem gente que assiste, mata né? De uma forma. Não consigo, não dá. Diz que tem. Me mata. Quando alguém falar, eu assisto. Não dá. Assistindo em velocidade 2, eu fico com mais um nível de gastrite que eu já tenho. Vou só no omeprazol. Nem 1,5, né? Não tá. É 1, né? Mas assim, vocês, principalmente o Léo e a Paty, assim, vocês que não estão. Porque o Heineken ainda tem esse contato diário com os alunos, eu acho que ele acaba conseguindo ter essa visão, né, do que a garotada ali e tal, quem tá estudando tá meio que pensando. Vocês têm algum momento em meio a trabalhos, as coisas que vocês estão fazendo, assim, que vocês param e sei lá, vocês fazem umas coisas meio experimentais, vocês tentam alguma coisa assim pra ver, sabe? Pra tentar encontrar ali, de repente, um negócio diferente, um estudo que vocês gostam de fazer. Vocês têm alguma coisa assim no dia a dia de vocês, assim, que vocês brincam com isso, assim, pra dar uma, sabe, trazer um olhar diferente, ou mesmo trocar uma ideia com uma galera diferente, assim, gravar um podcast de cinema, por exemplo. Eu não faço nada especial não, na real. Eu fico em rede social, vejo o que as pessoas estão falando. Tem um outro caminho também legal que a gente que faz arte, a gente precisa fazer, é sair do lugar comum, onde está todo mundo, e se voltar pro outro lado e de lá pegar referências, entendeu? Então, por exemplo, os jump cuts que foram muito populares no YouTube alguns anos atrás, você vê, hoje o pessoal fala, jump cut do YouTube, a estética do YouTube. Não é a estética do YouTube, é a estética do Godard, lá em 1950, 1960, entendeu? Então, quando a gente se volta um pouco para outras escolas, para as escolas cinematográficas, para outros tipos de arte, uma literatura, para dança, e tira de lá essas estéticas para trazer para os filmes agora, você talvez meio que você refresca um pouco a estética do que está sendo feito no momento. Eu acabo não experimentando muito essa loucura da publicidade, não dá muito tempo da experimentação, né? Mas tem a troca, enfim, com colegas do ofício, vejo muita referência em Instagram, ali é um mundo de referência, para todos os lados que você quiser, né? Eu tenho a conta profissional e a pessoal, então no de trabalho, assim, eu sigo muita coisa, vejo muita referência, muito comercial de TV, né? Muito comercial, né? Eu gosto bastante de estar sempre ali xeretando em busca dessas referências. Aliás, todos os lados, inclusive o lado vertical, né, Paty? Que agora é tendência. Já faz um tempo. Eu lutei bastante contra ele, viu? Mas hoje... Nossa, no começo, quando veio esse 9x16, eu lutava muito contra. Ficava mal-humorada. Agora é padrão do pedido, né? Não tem jeito. 9x16, 1x1 e 4x5.
padrão. Eu achava ridículo também, eu sempre falava, cara, isso aí não vai pegar, isso não tem sentido nenhum. Nossa. Isso é uma coisa maluca. Eu tive uma aula aqui, numa das faculdades que eu fiz, foi com o Carl Heyman, que é o cinematógrafo que trabalhou no Retorno de Jedi e tal. Sim. E ele sempre falava, ele é um senhor super idoso e tal, o ser humano enxerga horizontal, a gente só pode filmar horizontal, para com esse negócio e tal. E eu sempre ficava, só que hoje eu tenho um monitor vertical do meu lado. Aqui. Eu tenho um monitor vertical. Eu tenho 2 normais e um na vertical. Eu fico assim pensando, a hipocrisia, né? Eu passei tantos anos criticando, eu tive que botar um monitor vertical aqui pra me facilitar as entregas. Mas eu criticava muito mesmo. Eu tenho uma diretora que eu monto há muitos anos e eu sempre reclamava. Ela fala, Paty, para de sofrer, que isso aí veio pra ficar, não adianta você sofrer. E é isso, né? É porque eu acho que uma coisa que mudou é que antigamente a captação não era feita também para isso. E hoje acho que existe um estudo maior com relação a isso, até o OpenGate, que fica um pouco mais fácil de você adaptar. Enfim, esse trabalho que eu estou fazendo agora é todo em OpenGate, porque fica muito mais fácil de você adaptar pro 9x16 ou... quando o material vem e foi filmado usando o OpenGate ideia, caramba, você fica assim, graças a Deus, aí galera, parabéns, vamos fazer os dois. Então acho que isso é muito mais bem pensado do que quando a história começou, porque quando começou realmente era sofrido. Agora, para você, né, Heineken, como você tá convivendo diariamente aí com os alunos, eu imagino que você deva, ter chuva de novidade, assim, com mais frequência, assim, da galera trazendo pra você, vi tal coisa, conhece tal cara, um filmmaker lá de não sei onde, que faz tailandês, que filmou não sei o quê. Tem um negócio assim? Eu tenho aqui, porque como eu moro em Vancouver e trabalho aqui, 50% da população é asiático, e por asiáticos se entendem coreanos e chineses, né? Norte chineses, né? Chineses do norte, que é a demografia aqui mais presente. Então, é muito, 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 muito comum eu dar aula e mostrar uma Matrix e ninguém nunca ouviu falar. Ficar, o Keanu Reeves... eu sei, aí mostra os Vingadores, eles eu já ouvi falar, mas as referências são 100% outras, são garotos de 25, 30 anos de idade, que passaram 30 anos da vida consumindo coisas bastante locais dos seus países de origem, né, e depois vem pra cá, e principalmente quando são indianos, aí, cara, é um planeta inteiro que o mundo ocidental... Bollywood. O mundo desconhece, de pessoas, assim, bilionárias, conhecidaças, com bilhões de pessoas seguindo, famosos das pessoas gritarem, famoso nível Beatles, e que a gente nunca ouviu falar. Não sabe nem o que é. E as referências são essas, então é muito comum comigo acontecer dos alunos, por exemplo, a primeira aula que eu dou de Media Management e Sound Design, que é tipo a terceira aula dentro do curso, é muito normal, o assignment que eu corrijo dos alunos vem sempre estourado, os áudios estão todos aquela salsicha, fica assim, tudo é estourado, eu chego, gente, mas tá estourado e tal, até eu conseguir explicar que o áudio do vídeo não precisa estar estourado, que a gente pode estourar se quiser, saturar ele o tanto que quiser, porque é muito normal a referência deles virem de um lugar de vídeo de internet que usa esse tipo de estética, como pra mim foi estranho ver aquele fundo verde do TikTok pela metade, né? Que a pessoa fica pela metade tirada do fundo verde e a outra metade continua se fazendo um blend no fundo. E isso passou a ser o normal. Você não vê isso na TV totalmente ainda, mas você vê isso já aplicado em trailer, em objetos promocionais. Você já vê essa estética sendo aplicada porque passou a ser parte do que os alunos e do que os jovens estão de fato consumindo. Então, para eles, aquilo não tá errado mais. E tu falava, não, esse áudio tá estourando, tá clipado, tem que desaturar, é aqui que você mexe, é aqui que você faz. E eles demoram muito, ficam, não, mas tá bom, pra mim tava bom. Eu falei, não, mas tá estourado. Porque a referência que eles têm é que isso é o padrão, assim. Então, eu acabei
conhecendo muita coisa diferente, né, principalmente coreano, que tem um pacing totalmente diferente, porque quando a gente fica falando desse lance da velocidade do jovem, as minhas alunas, pelo menos, as alunas de edição, é muito normal elas entregarem assignments com 6 minutos, em que é praticamente só uma pessoa caminhando até encontrar um sorvete. Olha só. Pega o sorvete, toma o sorvete e olha pra câmera. Que louco isso, né? E são 6 minutos. Eu fico, muito cara, que loucura, louco. Porque um jovem de 25 anos de idade... Cultural, né? E é isso. Pra ele, aquilo é a forma de contar. E assim, takes imensos, de 3 minutos, o mesmo take da pessoa caminhando e tudo pálido. Porque eles já estão muito na frente dos equipamentos. Então é normal um garoto de 20, 15 anos de idade já ter acesso a uma câmera que filma em log, o que a gente só foi ver na fase, eu pelo menos só fui ver na fase adulta, tipo, ok, posso pegar, que nem o Open Gate, eu passei a enxergar que era possível isso agora, porque é uma coisa de agora, Sim. Não é uma coisa de muito tempo, e essas pessoas já meio que nasceram nesse lugar, então eles já estão acostumados a me mandar o primeiro corte ainda flat, e vem tudo flat. Aí eles vão colorir depois. Isso já veio deles, porque é uma forma de acesso à tecnologia que, no caso, eu, vindo do Brasil, não tive. Né? Mas é acesso à tecnologia, mas não tem conhecimento técnico, né? Uhum. São limitações técnicas e limitações de conhecimento. Inclusive, o 9x16, eu acho que existe essa janela por uma limitação técnica. Sim. Porque as pessoas usam o celular em pé, na mão. Uhum. Se fosse outro objeto, que usasse uma forma diferente na mão, talvez a forma de filmar seria outra. Não, às vezes as pessoas estão vendo vídeo 16:9 em pé. Falei, gente, vira esse celular, pelo amor. É isso. Já imaginou se fizesse um celular triangular? Já era. O pior tentou fazer um iPad triangular, mas não deu certo. Mas é importante lembrar que tipo, a estética de vídeo em pé, ela também já rolou em 1970. Já se tentou fazer cinemas que tinham projeção em pé, não deitada. Já se tentou fazer outras formatações, principalmente quando as pessoas querem trazer novas pessoas pro cinema, querem trazer mais público, né, pra pagar ingresso, sempre tem essas inovações, 4D, cospe água na sua cara e tudo mais, vem sentar no jacaré, sei lá, essas coisas todas, e essa estética de tentar fazer coisas em pé já é uma coisa relativamente antiga, né, assim, o que acontece hoje é que tecnicamente a gente tá realmente muito preso a isso, talvez mude. Você tá usando problemas técnicos de estética. Uhum. A gente acaba fazendo isso. O fundo verde do TikTok aparecendo, aquele recorte, virou estética. E é um problema técnico. De falta de conhecimento de como recortar o fundo. Exato. E as pessoas acabam se acostumando. Por quê? Por conta de uma falta de escola, falta de estudo. Né? De instrução, né? Instrução, É verdade. Eu mesmo fiz a edição do meu vídeo do TikTok, e aí acabou que eu só sei desse jeito e não assisti um vídeo no YouTube, um vídeo aula explicando como é que tira o fundo. Uhum. Isso. E aí todo mundo fez. Esse, por exemplo, aquele corte do último, da letra A, no final, que vocês estavam conversando no início. Eu, no início, quando isso começou a acontecer, eu achava que era um problema da pessoa, do montador que cortava sem querer o áudio. Nunca achei que fosse uma questão estética. Hoje, talvez, realmente seja uma questão estética isso. Diminuir e criar esse susto pro espectador passar pro próximo story e ficar com aquela coisa ecoando na sua mente. Talvez exista hoje estética, mas inicialmente eu achei que não era. Mas ele passa a ser uma questão estética a partir do momento que entra para uma coisa mais cultural, assim, você acha? Acho que sim. Porque começou como um erro, né? Vamos dizer. Começou, tipo, sei lá, pode ser um erro. Ou alguém chegando ali falando, viu, tem que acelerar esse negócio aí, já coloca ali no S, não coloca no A, no casa, não sei o quê. E aí, tipo, foi feito com uma repetição tão grande, as pessoas começaram a se acostumar, aí, bom, beleza, agora é estético, entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa meio de um pacto de mediocridade de todos nós. Todos nós. A gente estabelece que é isso aí. Sabe por quê? Porque olha só, é muito comum você estar sentado na ilha e eventualmente ter uma pessoa atrás de você que vai dizer uma coisa, e é muito normal essa pessoa às vezes não saber o que você está fazendo. Acontece. Da pessoa exigir uma coisa que não dá pra fazer. Então o cara chega e fala, olha,
eu queria que essa imagem ficasse grande, bota ela maior. Aí você fala, cara, tecnicamente isso aí já tá em 4... tipo, isso aqui é uma imagem em 2K e o nosso vídeo vai ser entregue em 6K. Então, assim, se eu for botar isso aqui expandido, vai aparecer esses pixels todos. Não importa, não, ninguém vai ver isso aí não, vai lá. E aí você faz, e aí fica feio. Alguém lá em cima acha feio, mas pensa, vai voltar pra fazer só esse detalhe, ninguém vai notar. Passa pra alguém também que vai pra outra pessoa. Então vai estabelecendo um pacto de mediocridade, de todo mundo meio que sabe, até o momento que alguém que aprova final também não sabe, e não repara, e nem teve tempo, e nem assistiu, aprovou sem ver tudo. E aí vai pro final, assim, tipo, é normal, e aí de repente funciona. Pronto, começa a estabelecer-se... Bom, a regra é essa, ninguém notou. Você pode ver que tem uma infinidade de pessoas todo dia editando o áudio de podcast sem, de fato, entender como edita áudio de podcast de fato. Você tem um monte de problema de áudios de podcast porque as pessoas desconhecem que se você tirar frequências muito agudas da voz, você tira o barulho que incomoda quando a pessoa está escutando de fone. Porque leva isso em consideração, ninguém escuta de fone, ou quem escuta de fone ouve só com um fone dentro do ônibus, então não precisa, sabe? E é meio que todo mundo estabelece esse lugar do, deixa, vamos passando, e aí vai ficando, uma hora isso fica naturalizado, e aí como o Léo falou, é um problema técnico que não é uma culpa de alguém, é um problema técnico só de tempo, de capital mesmo, tipo, tem que terminar, entregar e pagar. E no fim das contas a gente estabelece isso como, no teatro a gente falava, isso aí é um truque ou é uma estética? Tipo, você teve pouco dinheiro pro figurino ou você de fato tá querendo fazer essa estética de brechó no seu espetáculo? Né? E ninguém vai nunca saber. Fica isso, nunca vai saber. A pessoa que faz isso, eu acho que nem pensa. A pessoa que o ouvinte tá ouvindo num fone de R$10 e nem se importa com a qualidade. A pessoa realmente nem tem o conhecimento técnico que aquilo, de pensar que baixar um pouquinho o áudio antes do zero, que aquela barrinha vermelhinha não é legal. Exato. Ou quando fica o vermelho lá parado. A pessoa simplesmente não tem o conhecimento. E não acha isso um problema. Eu já deixei de ouvir podcast porque o áudio era muito ruim, gente. Não dá, né? Meu threshold também é assim, eu sou que nem os adolescentes, eu dou 6 segundos. Se em 6 segundos você não conseguiu me entregar um áudio bom, eu não escuto você. É por isso que eu acho que os cursos e até a academia são importantes. Porque você forma minimamente o profissional. Tem esses pontos positivos também. É verdade. Não é só... Acho que é legal você ir lá ir fazendo, você experimentar, é importante. Você vai descobrindo muita coisa na prática. Mas a academia e os cursos são importantes. Em algum lugar você tem que buscar o conhecimento, né? Ou no curso, ou acadêmico, ou com alguém que realmente sabe aquele ofício. Mas esse conhecimento você tem que buscar. Você tem um mentor, um mestre, uma professora que seja só uma diretora que você trabalha e é essa pessoa que te ensina. Fala, não, peraí, tá vendo essa barrazinha? Isso aqui não dá, tem que ser assim. Sim. Isso é fundamental, esse estudo é fundamental. E em termos de academia, é um lugar muito bom de experimentação mesmo, né? Eu vejo, tipo isso, eu acho que um vídeo no TikTok, do TikTok coreano, nunca daria certo. Se fosse 6 minutos a pessoa indo comprar sorvete, entendeu? Mas na academia é um lugar pra você testar essas coisas e experimentar essas loucuras, né? E muitas vezes essas pessoas depois vão sair para um mercado de trabalho e vão ter que fazer o vídeo rápido de 6 segundos e doido, mas eles sabem fazer esse approach, né? Porque eles testaram coisas que deram certo e deram errados e tecnicamente é um bom lugar pra você aprender as conformidades, ou o que o Léo colocou lá no início, né? Sistematização do que a gente já sabe sobre isso, né? Por que a frequência abaixo de 80 Hz a gente deveria tirar da voz humana, porque não faz sentido ficar ouvindo o super ultra blaster gutural de uma pessoa, porque você não vai nem ter fone de ouvido que vai reproduzir isso. Então, pra que deixar isso lá? Mas ninguém percebe. Não, percebe-se sim, a gente aqui acha que não. Mas mínimos micro detalhes, eles cansam também as pessoas, né? Ou fazem as pessoas curtirem mais, né? Todo mundo tem aquele lance que você gosta de uma determinada coisa e não sabe exatamente por quê.
E é fácil descobrir o porquê se você investigar isso com essa lupa, né? Seja de uma maneira formal ou informal, mas estudar, né? Esses porquês que a academia dá, acho que é o mais legal. Porque, por exemplo, esse vídeo de 6 minutos da menina andando comprando sorvete. Por que o vídeo tem 6 minutos ela andando comprando sorvete? Por quê? Por que a câmera tá de frente para ela e não de costas? Por que a câmera tá do lado? Por que a câmera tá na altura dos olhos dela ou na altura dos pés dela? Esses porquês é que é o mais importante no fim das contas, porque é o que a gente falou no início, estética. Porque Exato. a pessoa pode realmente ter um vídeo de 6 minutos andando para comprar sorvete. Tem muita videoarte, tem muitos filmes que tem esses planos de 6 minutos. Mas por quê? Essa mosquinha do porquê que é o legal. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a sua semana. Heineken, já que você já é velho da casa, já chega, coloca o pé em cima da mesa, pede a sua Coca-Cola. É verdade. Mas eu abro a geladeira já, eu já abro a geladeira. Abra a geladeira. Mas de gravata, né? Vou deixar sempre claro isso. Mas diz pra gente, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe pros nossos ouvintes? Ó, eu separei 2... Pode dar 2 dicas? Pode, né? Lógico, quantas quiser. Tá, eu separei 2 dicas. Uma é tentando achar um argumento, ou texto, ou títulos, ou artigos que pudessem dar embasamento a essa discussão que a gente teve, né? Eu achei algumas coisas, acabei não compartilhando com ninguém ainda, mas eu vou tentar deixar para vocês e para os ouvintes, para poder ler. Tem um artigo que eu achei que é uma espécie de finalização de um curso, que é uma reflexão na parte pedagógica da filmagem, na era da indústria da criatividade, traduzindo. Tá em inglês, eu não achei uma tradução, mas é um artigo acadêmico que tem um abstract e tudo, e ele tenta explicar uma reflexão dessa parte pedagógica. E o interessante desse artigo, se tu fores ler, é que ele faz meio que um raio-x em como a filmagem, ou filmmaking, né, ou fazer filmagem, tá atualmente vinculado aos skills que as pessoas têm ou não. Então ele fala, tem muita gente se formando em cinematography, então você vê muita coisa de imagem boa, mas péssimo áudio, porque tem pouca escola de áudio. Ou você tem muitas pessoas no mercado de trabalho comercial, publicitário, que entendem muito de histórias rápidas, então você tem histórias muito curtas, bem contadas, mas qualquer coisa que precisa ser longa demais, elas se perdem, ficam difíceis de serem feitas. Então esse artigo tenta fazer um raio-x do que está acontecendo. Então é bem interessante, eu vou deixar o link. E o outro é um livro, né? Porque enfim, a parte acadêmica sempre envolve esse sentar a bunda e ficar estudando e lendo. Então é um dos livros mais famosos sobre montagem e edição. Provavelmente todo mundo que estudou ou começou a trabalhar na parte de filmagem ouviu falar desse livro, talvez até já tenha lido, provavelmente, que é o A Long Time Ago in a Cutting Room, Far, Far Away, que é do Paul Hirsch, é assim que pronuncia, eu acho o nome dele, que é um dos mais importantes editores de filmes bem comercializados, que é o Star Wars, né? Por isso que é na Cutting Room Far, Far Away. E ele fala um pouco da história, né? Ele cortou 50 filmes e aí ele parou para escrever de workflow, o que acontece. Então, é bem assim, um ponto de vista. E por que eu ponho esse cara e por que eu acho que ele é importante? Porque ele estava formando em História, ele estava se formando na faculdade de História, e antes de formar, alguém chamou ele, você não quer testar uma coisa aqui comigo? E ele foi meio, deixa eu testar aqui, ganhou o Oscar, e aí falou, dane-se História, não vou fazer faculdade disso não, eu quero trabalhar como montador, e aí e aí foi nessa vida. Então é justamente uma pessoa que teve uma linha acadêmica, que tem uma profusão de professores falando desse cara em sala de aula, e ele em si não fez film school em lugar nenhum e tal. Então isso é bem interessante, é um livro muito fácil
Eu não sei se eu tenho uma versão em português, eu li ele aqui já, então, sei lá, 7 anos, 8 anos atrás. Então eu só achei a versão em inglês, mas provavelmente deve ter, porque é um livro muito famoso, muito antigo. Enfim, é A Long, Long Time Ago in a Curry Room. Eu vou botar pra vocês aí também. Quer dizer, o Rafa vai colocar aí na postagem. Vai estar aqui. E esse artigo, né, que o Heineken falou, eu li ele antes da gente começar aqui o papo. Realmente vale muito a pena. Quem não conseguir ler em inglês, vale a pena buscar aí os tradutores e tal. E ele tem um pedaço que eu vou até mencionar aqui, porque fala muito sobre o que o Léo comentou, né, na última fala dele, que ele fala assim... uma tradução livre minha aqui, né? Mas ele diz mais ou menos o seguinte: se a aprendizagem reside no experiencial, então a realização de um filme, o processo, o evento pró-fílmico e os eventos e encontros fílmicos que eles convidam é um local potente não apenas para o desenvolvimento de habilidades, mas para a exploração do eu e do outro, mas também para o desenvolvimento da consciência política, do pensamento crítico e da agência social e crítica. Ó que demais isso. Porra, demais. Por isso que o Heineken é muito bom. É muito bom. Sensacional. Tá aí, então, artigo e livro. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo vai estar linkado aqui, né, no post e na descrição desse episódio. Então, não pegou alguma coisa, vai lá, vai estar lá escrito Heineken de artigo tal. Tem o link, você clica lá, vai ler o artigo, vai ver o livro e tudo mais. Vai estar tudo lá linkado. Paty, vamos com você agora, plano detalhe da semana. O que você trouxe de dicas para os nossos ouvintes? É uma dica, é uma série que eu acabei de assistir, eu assisti na Apple Plus, Matéria Escura, que é baseada num livro do Blake Groetzsch, uma série sobre o multiverso, né? Sobre as escolhas que a gente pode tomar na vida e as consequências que isso traz. É um cara que vai num outro multiverso, porque, vou dizer, ele quer viver a vida da mesma pessoa, que é ele no outro multiverso, e ele fica no lugar dessa pessoa, e o original, vamos dizer, desse mundo tenta voltar de qualquer jeito para esse mundo e vai passando por vários multiversos, conhecendo as mesmas pessoas, só que em situações diferentes. Aí tem mundos apocalípticos, mundos super legais, enfim. É bem interessante a série. Que legal. E a Alice Braga tá lá, né? A Alice Braga, sim. Tá muito bacana no papel. Legal. Andando bem. É o elenco... Um elenco muito O elenco bom. É bem legal da série. E em termos de edição, hein, Paty? É bem editada? Como que você avalia aí o trabalho dos colegas? Sim, é bem editado. Eu gostei bastante. O bom de pegar a dica de editor é isso, que você sabe que sempre vai ser uma coisa, no mínimo, bem editada, né? Não tem as famosas barrigas, né, Heidi? Você assistiu? Exatamente. É isso aí, muito bom. Quem não tem barriga depois da pandemia, gente? É verdade. E aí, Léo, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Me pegou um pouco desprevenido, mas vamos lá. Eu tô assistindo uma série agora. Diga. Eu trabalhei nela um pouco, em alguns episódios, mas eu tô pegando pra assistir mesmo em casa, na TV, que é o Jogo que Mudou a História. Pô, demais. Sim. Acabei de assistir, é demais. Sério, muito bem editada também. E um livro que é Revolução do Cinema Novo, do Galber Rocha. Eu queria indicar esse livro porque acho que tem muitas questões estéticas ali e muitas questões relacionar essas questões estéticas com questões políticas do fazer cinema no Brasil, e acho que é um bom livro para você entender o que foi o cinema brasileiro nos anos 60, 70, 80. Glauber Rocha é que nem brigadeiro, né? Não tem como dar errado. Não tem. Qualquer coisa aí é bom. É isso. Ô, Léo, só diz pra gente uma sinopse do que fala o Jogo que Mudou a História. O Jogo que Mudou a História, a série começa na Ilha Grande, onde juntava os presos políticos com os presos comuns, negros. E aí, a partir disso, o Ladrões de Galinha... Ela é documental, né? Ela é documental, sério. É documental? É uma série contando uma história real mesmo, não é ficção, né? Ah, sim, é baseado em fatos reais.
Sim. É que eu não cheguei no final ainda. Não sei se já terminaram. Mas... eu terminei. E tá onde? Isso? Globoplay. Globoplay. É muito boa. É onde surgiu o Comando Vermelho, Falange Vermelha. Eu ainda tô na parte onde não tem o jogo. Onde a Falange ainda tá conhecendo as pessoas... onde a gente tá conhecendo o grupo que era dos presos políticos. Mas é uma série bem violenta, viu? É bem violenta. Tá. É bom que o público vai assistir junto com o Léo e vai terminar junto com ele. Demais. Já vou colocar na minha lista aqui também, que eu não assisti e fiquei curioso. E bom, pra fechar aqui o plano de detalhe, eu vou trazer um canal do YouTube, aí pra você relaxar mesmo, ir lá assistir relaxando, mas é porque eu adoro canais de culinária, eu adoro ver a galera cozinhando, inclusive eu vou deixar um apelo público aqui pro Heineken, que precisa ter o canal de culinária, porque ele é muito bom nisso. eu tento. Mas tem um canal que eu gosto muito, que é do Leonardo Abreu. É um cozinheiro de mão cheia e ele tem feito algumas séries lá, alguns vídeos muito diferentes assim. Lógico, tem o vídeo lá da receita, né, que ele vai, mostra o que ele fez e tal. O último que ele fez um tuna melt lá, um sanduíche de atum que, caraca, olha, eu saí salivando. Mas tem outras coisas que ele tem feito que, por exemplo, ele tem uma série que ele tem colocado no ar que se chama Rotina de Cozinheiro, onde ele mostra o dia a dia ali, né, do cara que é chefe de cozinha, que tem um restaurante, então ele mostra, né, como que é os preparos ali, o que eles vão fazer, o papo, né, com a equipe técnica na hora de servir e tudo mais, e eu acho muito legal, assim, todas as maneiras como ele explica, ele é muito claro, didático na forma de colocar as coisas, e tem também alguns vídeos que ele fez de viagem. Então ele foi para Berlim, foi para Roterdã, enfim, ele faz dá uma rodada, e como é só comida, então é basicamente ele andando por esses lugares comendo, e como ele tem toda essa bagagem, né, porque ele é um cozinheiro de mão cheia, então ele consegue ir nos lugares e falar assim, meu, isso daqui é incrível por causa da textura, eu já vou anotando, porque eu falo, meu, dia que eu for lá pra não sei onde, preciso comer no restaurante tal, porque o Léo falou que é incrível, entendeu? Então tá assim. E é isso, esse é um canal, tá quase chegando a 1 milhão de inscritos, ele tem publicado sempre com frequência. Fica essa dica então, o canal do Leonardo Abreu, o link estará aqui no post para vocês irem lá conhecer. Gente, é isso. Chegando aqui no final desse papo, podcast Cinemação 562, eu bati esse papo sensacional aqui com os meus amigos. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Paty, muito obrigado por você ter doado o seu tempo, vindo aqui, compartilhado da sua experiência com a gente. Pra gente é super enriquecedor poder falar com pessoas como você que tá ali com a mão na massa no dia a dia. Eu falo que são os operários do entretenimento. É demais a gente ter essa noção. Então, muito obrigado. E queria que você deixasse aí meios de contato, site, enfim, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho, como que elas encontram você aí para de repente trocar uma ideia, tirar dúvidas e tudo mais. Obrigada a você pelo convite, muito bacana. O meu trabalho vocês podem ver no Instagram, Paty Junqueira Editor, ou no Vimeo, Paty Junqueira, PAT, mudo. Lá tem bastante coisa, vou postando sempre os filmes que eu monto. É basicamente esses dois contatos. Maravilha, muito, muito obrigado. Obrigado, Léo, também pela sua participação aqui. Também foi ótimo. Conversei com o Léo antes da gente gravar e o Léo falou, será que eu vou conseguir agregar e tal? Ele me mandou um áudio de 5 minutos. Eu falei, pronto, você já mostrou. Tá feito, você já mostrou. Tá bom. O cara que tava com dúvida e mandou um áudio já dando uma aula, entendeu? Então era isso. Então, muito obrigado, Léo, pelo seu tempo aqui com a gente também.
por compartilhar. E fala também meios de contato, como que a galera encontra aí seus portfólio, enfim, trabalhos. O que tá mais atualizado é o meu IMDb. Tá. Então, assim, lá tem mais meus trabalhos. Mas onde eu tô mais ativo ultimamente é no Instagram, que é o Léo Hard com H. 13 é do meu aniversário, tá, gente? Não é outra coisa, não. Mas eu também tenho Twitter, Blue Sky. Legal. Vocês podem me encontrar lá. Maravilha, Léo, muito obrigado. E obrigado também ao querido Heineken, que foi quem levantou essa bola, esse papo, falou, tive uma ideia aqui. E, cara, que ideia ótima. Eu acho que realmente a gente precisa ter mais conversas desse tipo para que a gente possa, né, sair um pouco da superficialidade, às vezes, da conversa e pensar o audiovisual de uma forma um pouco mais profunda. Então, muito obrigado pela sugestão. Obrigado também por estar aqui. Obrigado por fazer essa conexão, né, com a Paty, com o Léo aí. E também, né, Heineken, o pessoal querendo saber o que aconteceu com o seu podcast, por onde anda a Heineken, do que se alimenta, do que vive. Eu, inclusive, tô aguardando você voltar, cara. Pois é, a gente dá... Bom, tem o segundo corte ainda aí no ar, em alguns lugares. A gente ainda tá com alguns episódios guardados lá no Sala de Edição, nossa matriz, casa inicial. E eu tô colaborando e tentando ajudar o máximo possível o Rafa lá no Sala de Edição. E aí o Duca precisou dar um tempo, né? Na vida pessoal dele deu uma super ultra apertada e um upgrade, por assim dizer. Então aí ele falou, olha, vamos dar um tempo. E o segundo corte é um podcast que só dá pra fazer com ele junto, né? Ele é o core desse negócio. Não, fica muito acadêmico, chato pra cacete, só eu falando. Então eu falei, não, eu preciso de alguém que entende do riscado mais que eu, porque o Duca realmente é genial e brilhante no que ele faz. Então eu precisava pausar, né? Assim, e o segundo corte está sendo elaborado e repensado, né? Eu tô lendo mais coisas, juntando os roteiros, assistindo os filmes, fazendo anotações e tal, levantando esse estudo, para depois a gente tentar voltar pra valer. Mas desculpa aí pro pessoal que ficou esperando, achou que a gente ia aparecer de repente do nada e a gente até agora não apareceu. Uma hora, de repente, você vê e tá no feed aí, puf, caído. Mas eu tô tentando usar o Instagram um pouco mais frequente do que só assistir. Eu, então, tento postar algumas coisas. Eu não sou muito frequente lá, mas tem lá o Heineken, Instagram, algumas coisas Na verdade, eu uso o Instagram muito para repostar trabalho dos amigos, ou repostar trabalho de gente que eu acho interessante. Eu posto pouquíssimas coisas lá e eu tô meio que reestruturando, que eu tenho um curta que eu fiz, tem alguns curtas que eu fiz, alguns estão disponíveis, outros não, e tem um documentário que eu editei, montei e escrevi sobre cientistas aqui no Canadá, que eu acho que tá no Vimeo também. Eu vou procurar, se tiver eu vou botar aqui pra vocês verem também, vou dar pro Rafa e ele posta. Boa. Mas eu tô reestruturando o site, então não tenho tudo coordenado ainda onde tá. Eu ainda tô esperando a virada do ano pra eu poder dizer que começou o ano, entendeu? Então, assim, quem sabe eu volto, né? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite, obrigado por aceitar essa maluquice dessa ideia. Foi muito ótimo. Bom. Foi muito bom. É isso, gente. Se você que tá aí ouvindo, né, gostou, você quer mandar seu comentário, quer ajudar aqui na discussão, dúvidas aqui para os nossos convidados e tudo mais, você pode mandar seu comentário para as nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, né, o contato@cinemação.com. Nas redes sociais a gente tá lá como Cinemacal, né? Então você procura em qualquer rede social, a gente vai estar lá. Tem a minha também, Rafa Arinelli, que eu vou estar no Instagram, no Twitter, Blue Sky e tudo mais, tá tudo lá. Então procura, a gente pode trocar essa ideia. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. E é isso. O podcast Cinemação 562 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.